Olá, saudações, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de filosofia. Nós vamos revisar alguns conceitos, alguns elementos que nós trabalhamos na última aula, que nós discutimos no nosso último vídeo. E, portanto, eu convido a você, mais uma vez, a adentrar no mundo da filosofia. Eu convido a você a pensar conosco, a pensar a filosofia conosco, a filosofar conosco, a vivenciar de algum modo as atitudes filosóficas que nós indicamos na última aula e que nós retornaremos agora, nesse instante, nessa nossa nova aula. Bom, a gente vai discutir em algumas aulas a filosofia como gênero cultural próprio. Quer dizer, a filosofia ocidental como gênero cultural próprio. Então, nós vamos tentar fazer alguns apontamentos gerais a partir de alguns elementos que nós já apontamos de algum modo na última aula. E vocês lembram que nós trabalhamos na última aula, discutimos um pouco o que é filosofia. Citamos inclusive os filósofos franceses Deleuze, Gilles Deleuze e Guattari. Para quem a filosofia é criação de conceitos, invenção de conceitos. E nós também colocamos uma questão bastante em uso, bastante em voga, que sempre retorna. Afinal, para que serve filosofia? Nós também discutimos no nosso último vídeo a importância das questões em filosofia. Nós falamos, apontamos que a filosofia surge com aquilo que os gregos chamavam de patos. O que seria patos, professor, no linguajar grego? Patos seria admiração, espanto, dúvida. Então, o patos seria a arqué da filosofia. A palavra arqué é outra palavra grega que significaria origem, começo, princípio. Então, o patos seria o princípio da filosofia. Quer dizer, a admiração, o espanto, a dúvida que nós falamos na última aula e que nós, de algum modo agora podemos retornar. Então, a filosofia surge com o patos, surge do patos, quer dizer, segundo Platão, o patos é o mesmo que espanto, seria espanto, o espanto da realidade, ou acerca da realidade. Como a tela, o grito de Edvard Munch, e para Aristóteles, o patos seria admiração. E nós vamos, agora há pouco, nós vamos tentar citar o Aristóteles quando ele fala que o patos, quer dizer, a origem, essa atitude filosófica, esse princípio filosófico que estaria na origem da atitude filosófica, seria justamente a admiração. Para o filósofo moderno, dando um salto aí de quase 2000 anos, para o filósofo moderno René Descartes, a filosofia surge da dúvida, quando nós duvidamos da realidade, pensamos a realidade a partir da dúvida. Quer dizer, o próprio Descartes, na sua obra Meditações, ele vai dizer o seguinte: tenho dúvida. Ora, a única dúvida que eu não tenho é justamente que eu tenho dúvida. E se eu duvido, eu penso. Portanto, penso, logo existo. Daí que vem a frase, o cogito do Descartes, a frase cartesiana, penso, logo existo. Cogito ergo sum, penso, logo existo. Então a dúvida estaria na origem da filosofia, se assim pudéssemos dizer. Então, quando me envolvo, estou envolvido nas provocações do mundo, quando me permito ao espanto, à admiração, à dúvida, a uma outra percepção de mundo, entro na dinâmica, entro na esfera da filosofia. O pato seria, portanto, esse olhar inaugural acerca do mundo. Seria um estranhamento acerca da realidade. Um estranhamento acerca do mundo, um estranhamento acerca da realidade. Quer dizer, o patos é um estranhamento em relação ao mundo instituído. Portanto, somos inseridos numa esfera, numa realidade, em um contexto, como falamos na última aula, e dentro desse contexto podemos
estranhar, quer dizer, tentar olhar o mundo, olhar as relações, olhar as coisas, olhar a realidade a partir de um olhar inaugural, quer dizer, novo, um olhar de estranhamento. Citando a professora Marilena Chauí, ela vai dizer que a admiração, o patos para Aristóteles era admiração, e o patos para o Platão seria justamente o espanto. Então, citando Marilena Chauí, a admiração e espanto significa que reconhecemos nossa ignorância e exatamente por isso podemos superá-la. Nós nos espantamos quando, por meio de nosso pensamento, tomamos distância do nosso mundo costumeiro através de nosso pensamento, olhando-o como se nunca o tivéssemos visto antes, como se não tivéssemos tido família, amigos, professores, livros e outros meios de comunicação que nos tivesse dito o que o mundo é, como se estivéssemos acabando de nascer para o mundo e para nós mesmos e precisássemos perguntar o que é, por que é e como é o mundo, e precisássemos perguntar também o que somos, por que somos e como somos no mundo. Fecha aspas. Então, segundo a professora Marilena Chauí, o espanto, o patos, quer dizer, a admiração, a dúvida, essa dúvida envolvente, significa, portanto, distanciarmos, tomarmos distância do mundo costumeiro, do mundo que nós estamos inseridos e pensarmos a partir de outros pontos de vista. Quer dizer, como se não tivéssemos tido ninguém para dizer o que o mundo é, como é e por que é. E como se nós mesmos precisássemos perguntar a cada instante o que somos, por que somos e como somos. Citando Aristóteles na Metafísica, quer dizer, a principal obra do Aristóteles é chamada de A Metafísica, e nós ainda vamos, em algum momento, discutir o que significa metafísica, filosoficamente falando. E daí o Aristóteles ele vai dizer, abre aspas, que a filosofia não é uma ciência prática. Vê-se claramente pela própria história dos primeiros filósofos. Com efeito, foi pela admiração que os homens começaram a filosofar, tanto no princípio como agora. Perplexo de início, ante as dificuldades mais óbvias, avançaram pouco a pouco e enunciaram problemas a respeito das maiores, como os fenômenos da Lua, do Sol e das estrelas, assim como a gênese do universo. E o homem, que é tomado de perplexidade e admiração, julga-se ignorante. Portanto, como filosofavam para fugir à ignorância, e é evidente que buscavam a ciência a fim de saber, e não como uma finalidade utilitária. Fim de citação. Então, para o Aristóteles, a filosofia surge da admiração, da perplexidade. Quando estamos diante de um fato, de um fenômeno, quando estamos diante de algo e olhamos este algo a partir de outro ponto de vista, um ponto de vista que ao mesmo tempo é de estranhamento e ao mesmo tempo de novidade, de perplexidade, somos atingidos por novas relações neste algo que nós contemplamos, que nós observamos. Dali surgiria a filosofia. O mesmo Aristóteles, nessa mesma obra, vai dizer, logo no comecinho, da primeira linha, todo ser humano busca o conhecimento. Nascemos para conhecer e para, de algum modo, escapar à ignorância. Então a pergunta, como falamos na última aula, e a reflexão, isto é, indagar acerca da realidade, refletir acerca da realidade, indagar acerca do mundo, refletir acerca do mundo,
seriam atitudes destipados, quer dizer, da admiração filosófica, do espanto filosófico, da dúvida filosófica. Segundo a professora Marilena Chauí, mais uma vez, na obra Convite à Filosofia, eu vou tentar disponibilizar essa obra para todas. Marilena Chauí vai dizer, abre aspas, se, por enquanto, deixarmos de lado os objetos com os quais a filosofia ocidental se ocupa, veremos que a atitude filosófica possui algumas características que são as mesmas, independentemente do conteúdo investigado. Essas características são, isso aqui é interessante, a característica do perguntar. Perguntar o que a coisa, o valor ou a ideia é. A filosofia pergunta qual é a realidade ou natureza e qual é a significação de alguma coisa, não importa qual. Perguntar como a coisa, a ideia ou o valor é. Isto é, a filosofia indaga qual é a estrutura e quais são as relações que consistem uma coisa, uma ideia ou um valor. Perguntar por que a coisa, a ideia ou o valor existe e é como é. A filosofia pergunta pela origem ou pela causa de alguma coisa, de uma ideia, de um valor. Fim de citação. Quer dizer, em filosofia, como apontamos no nosso último vídeo, em filosofia é extremamente relevante as questões, as perguntas. Perguntar o que é, como é e por que é. O que é, como é e por que é. As coisas, as relações, a ideia, um valor ou valores. Isto é, a filosofia coloca questões tipo o que, como e por quê. Em filosofia, as perguntas são mais importantes que as respostas. E muitas respostas em filosofia são outras perguntas. Segundo também Marilena Chauí, citando mais uma vez aqui Marilena Chauí, abre aspas, a atitude filosófica inicia-se dirigindo essas indagações ao mundo que nos rodeia e às relações que mantemos com ele. Pouco a pouco, porém, descobre que essas questões se referem, afinal, à nossa capacidade de conhecer, à nossa capacidade de pensar. Por isso, pouco a pouco, as perguntas da filosofia se dirigem ao próprio pensamento. O que é pensar? Como é pensar? E por que há o pensar? A filosofia, meus prezados, minhas prezadas, segundo a professora Marilena Chauí, continuando a citação, a filosofia toma-se, então, o pensamento interrogando a si mesma. Por ser uma volta que o pensamento realiza sobre si mesmo, a filosofia se realiza como reflexão. A palavra reflexão significa movimento de volta sobre si mesmo ou movimento de retorno a si mesmo. A reflexão é o movimento pelo qual o pensamento volta-se a si, para si, interrogando a si mesmo. A reflexão é, portanto, esse exercício para dentro de si mesmo. Haja vista que a flexão é um exercício para fora. A reflexão filosófica, citando Marilena Chauí, é radical porque é o movimento de volta do pensamento sobre si mesmo, para conhecer a si mesmo, para indagar como é possível o próprio pensamento. Fim de citação. Mais uma vez eu trago aqui uma tirazinha da Mafalda do Quino. E ela, conversando com seu amiguinho Felipe, alguma vez você já se perguntou para que a gente está neste mundo? Coloca a questão, Mafalda, né? Mafalda, nossa menina filósofa. Alguma vez você já se perguntou para que a gente está neste mundo?
O amiguinho, nunca. Mas estou me perguntando agora, para que a gente está neste mundo? E também vou responder agora mesmo, que eu sei lá para que a gente está neste mundo. Quanto mais depressa a gente se livrar desse tipo de problemas, melhor, responde o amiguinho da Mafalda. Então, para que estamos neste mundo? A filosofia lida com questões, e questões são questões que movimentam o mundo. O mundo é dinamizado por questões. Mafalda chega em casa, numa outra tirazinha, e faz a mesma questão, a mesma indagação à mãe. Mãe, para que a gente está no mundo? A mãe, evidentemente, vai responder na esteira, né? Dentro daquilo que a classe média responde e gosta de simplificar. Para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. A Mafalda continua insatisfeita. Bom, então lembrem-se que falamos na última aula, citamos o Merleau-Ponty. A verdadeira filosofia é a arte de reaprender a ver o mundo. Citamos também o filósofo austríaco Wittgenstein, para quem a filosofia não é uma doutrina, mas uma atividade. E falamos na última aula que a filosofia é uma doutrina de quê? Que a filosofia é uma atividade, e uma atividade de quê? A filosofia não é uma doutrina, a filosofia é uma atividade, e uma atividade de pensamento, de reflexão, de inovação, de invenção, de criação, de sistematização de discurso, de indagação. A filosofia é uma atividade, e uma atividade de pensamento. Bom, a filosofia como gênero cultural próprio, meus prezados, minhas prezadas, ela surge no Ocidente, na Grécia Antiga. Segundo a tradição, portanto, a palavra filosofia, né? A palavra filosofia é uma palavra grega. A filosofia nasce entre o século VII e século VI. Iremos falar isso em outro vídeo. Entre o século VII e século VI a.C., num processo de racionalização, de politização, né? De pensamento crítico, enfim, e de fortalecimento das polis gregas, quer dizer, das cidades-estados gregas. E a filosofia surge num processo de ruptura com outros discursos que os historiadores da filosofia, que diversos filósofos chamam de mito. Então a filosofia, para muitos historiadores, para muitos professores de filosofia, a filosofia surge de uma dinâmica que vai da consciência mítica à consciência filosófica, do mito ao logos, do mito à razão. A palavra filosofia é uma palavra grega que, de acordo com a tradição filosófica, o primeiro a empregar a palavra filosofia foi Pitágoras, Pitágoras de Samos, que também é bastante conhecido na matemática, um grande matemático. A palavra filosofia, diz a tradição, seria, portanto, a junção de dois outros termos gregos, philos e sofia. Conta-se que alguém teria chamado Pitágoras de sábio. Ó Pitágoras, tão grande Pitágoras, nosso grande sábio, o grande sábio Pitágoras. E Pitágoras teria respondido: sábio é somente os deuses. Sábios são os deuses. Eu sou amigo da sabedoria. Eu sou filósofos. Eu sou amigo da sabedoria. Então a palavra filosofia vem de dois termos gregos. Philos, que significa amizade, desejo amigável, amor, desejo, e sofia, saber, sabedoria. Então a palavra literalmente significaria amizade pela sabedoria. É claro que a filosofia escapa à própria palavra filosofia. Mas o que é interessante,
que a etimologia da palavra filosofia, quer dizer, a palavra filosofia, ela já aponta algo bastante dinâmico, bastante interessante para a gente, a saber que nós não temos a sabedoria como posse. A sabedoria não é a posse, não é uma posse, e sim uma busca. Ou seja, a questão não é simplesmente ter conhecimento, ter sabedoria. A questão é exercitar sabedoria. A questão, portanto, é exercitar a sabedoria por meio da busca. A sabedoria deve ser uma busca constante, um exercício constante. Ter sabedoria significaria, de outro modo, buscar sabedoria. E não ter a sabedoria, não ter o conhecimento como uma posse, não ter de modo arrogante, mas ter, portanto, como uma busca contínua. A palavra filosofia, segundo o filósofo alemão Martin Heidegger, a palavra filosofia está, de certa maneira, na certidão de nascimento da nossa cultura, da nossa história. A palavra filosofia estaria na certidão de nascimento da própria cultura ocidental. Quanto à palavra filosofia, quer dizer, busca por sabedoria, amizade pela sabedoria, uma frase interessante do filósofo francês do início da Idade Moderna, René Descartes, daria tudo o que sei por metade daquilo que não sei. Quer dizer, daria tudo o que sei pela metade do que ignoro. Trocaria tudo aquilo que eu já sei por metade daquilo que ainda não sei. Porque a sabedoria, o saber, o conhecimento, ele é infinito. Nós estudamos filosofia porque a potência, quer dizer, a força da sabedoria, ela não se esgota, ela é inesgotável. Nós existimos buscando sabedoria. Nós existimos buscando saber. E não apenas tendo o conhecimento como posse. Então, ter o conhecimento como posse é aquilo que você acha que você sabe. É uma ínfima parte, é um nada, um quase nada daquilo que você ainda não sabe. Também é um sentido da frase do Sócrates: só sei que nada sei. Bom, pessoal, então a filosofia, ela tem áreas de estudo, ela tem campos de estudo. Alguns dos campos, ou dos principais campos de investigação filosófica, é chamado de história da filosofia, teoria do conhecimento, ontologia ou metafísica, quer dizer, o estudo do ser, ética ou filosofia moral, que é outra área da filosofia, estética. Estética em filosofia é o mesmo que filosofia da arte, tentando ser bastante simplório, resumidamente falando. Também há uma outra área em filosofia, que é filosofia política, ou filosofias políticas. Filosofia da ciência ou epistemologia. O termo epistemologia vem de episteme, ciência. Então a filosofia também investiga as bases, os fundamentos da ciência, de outras ciências, de outros conhecimentos. Então a filosofia é, portanto, também filosofia da ciência, antropologia filosófica, filosofia da linguagem, e nós temos também em filosofia estudo, a investigação da lógica. Então, história da filosofia, teoria do conhecimento, ontologia, metafísica, ética, isto é, filosofia moral, estética, filosofia da arte, filosofia política, filosofia da ciência ou epistemologia, antropologia filosófica, filosofia da linguagem, lógica, são algumas áreas da investigação filosófica. Então, as questões e preocupações filosóficas estão situadas no tempo, como a própria filosofia. Essas áreas não nasceram dadas com a filosofia, evidentemente. A filosofia, com o tempo, com os anos, em seus 2.600 anos de história,
Tá? A filosofia ocidental em cerca de 2.600 anos. Ela, portanto, ela foi adquirindo essas áreas de investigação, e dentro dessas áreas de estudo, dentro dessas áreas de investigação filosófica, se estuda problemas, temáticas diversas, tais como o que é o ser, os valores, o conhecimento, a liberdade, verdade, trabalho, política, relações, cultura, arte, razão, vida, espaço, tempo, ideologia, violência, preconceitos, evidentemente diversas temáticas, diversas questões são investigadas nessas áreas de estudo da filosofia. Algumas dessas questões aí que nós citamos, algumas dessas temáticas que são investigadas dentro da filosofia por meio dessas áreas de estudo, nós vamos tentar dialogar com outras ciências, com outras disciplinas, tais como, por exemplo, sociologia, geografia, antropologia, né? E nós tentaremos fazer alguns diálogos ao longo das nossas aulas. A filosofia, como gênero cultural próprio, é o mesmo que pensar a filosofia enquanto instituição cultural. Quer dizer, pensar a filosofia enquanto instituição da cultura ocidental. Né? E para entendermos a importância da filosofia no Ocidente, se faz, portanto, contextualizá-la no espaço e no tempo. Nós tentaremos, na próxima aula, contextualizar a filosofia no espaço e no tempo. Né? Mas, de início, gostaria de lembrá-los que a filosofia, enquanto gênero cultural próprio, no Ocidente, quer dizer, na nossa cultura ocidental, é apontada, é refletida, é investigada como tendo nascido, surgido, melhor dizendo, na Grécia Antiga. Claro, repito mais uma vez, a filosofia nasce com patos. O que é o patos? Lembram do patos? Patos é admiração, espanto, dúvida, enfim, uma atitude de estranhamento, uma atitude filosófica em relação ao mundo, às relações, às questões, às ideias, às coisas, etc. Né? Mas a filosofia como instituição, como área do conhecimento, ela é vista como gênero cultural próprio, isto é, de forma institucional, como algo cultural. Ela nasce na Jônia, Grécia Antiga, na Ásia Menor, entre o final do século VII a.C. e início do século VI a.C. Então a filosofia, como gênero cultural próprio, ela se contextualiza no tempo e no espaço. No contexto grego, surge a filosofia ocidental. Claro que nós vamos pensar ao longo das nossas aulas que a filosofia não pode, não deve e não se esgota na cultura ocidental. Que a filosofia é muito mais vasta, mas que a filosofia, institucionalmente falando, ela tem esse contexto, ela se contextualiza a partir do processo de racionalização, de politização, de teorização cultural ocorrido nas polis da Grécia Antiga, né? E, portanto, esse processo de racionalização, de politização, de teorização cultural ocorrido nas cidades-estados gregas, quer dizer, nas polis gregas, é de suma importância para o surgimento da filosofia enquanto gênero cultural próprio. Nós vamos ver, tentar compreender o que significa que a filosofia surge numa dinâmica que vai da cosmogonia à cosmologia. Desde já, mais uma vez, agradeço a atenção de todos e todas, as nossas reflexões, a nossa aula, e convido a você a ler os nossos textos. Convido a você também a entrar em contato com os textos, com as atividades que nós estamos postando, com os recadinhos que nós estamos deixando aí para você na plataforma. E continue fazendo o seu estudo dirigido nas nossas aulas de filosofia,
O filósofo é você.